Muito bem, então queria inicialmente agradecer as pessoas da mesa pela apresentação e a comissão organizadora e científica do Congresso por propiciar esse espaço muito nobre, né, de uma conferência para podermos conversar sobre sepse, como a doutora Rosa comentou. Acho que é um assunto que é do cotidiano de cada um de vocês, de cada um de nós. E o desafio aqui é grande, porque vocês veem, até o título é grande, né? Impacto no mundo e no Brasil e os desafios de redução da mortalidade. Eu sou Reinaldo Salomão, trabalho atualmente só na Escola Paulista de Medicina e fico aqui num desses andares desse prédio à disposição de vocês, se um dia quiserem visitar. Tive atividades pontuais junto com a Baxter e a Roche, mas todo o conteúdo da aula é relacionado às atividades de pesquisa financiadas pelo CNPq e pela FAPESP. Então nós vamos passar hoje uma agenda relativamente extensa. Nós vamos discutir a incidência e mortalidade da sepse. Nós vamos refletir, caminhar juntos para entender por que esses nossos doentes morrem. Entender que além do risco de morrer, o drama, né, todo o desarranjo que acontece no paciente enquanto séptico traz repercussões que persistem após a alta do paciente. E vamos discutir a questão do tratamento, particularmente as divergências entre o novo conceito e os guidelines da Surviving Sepsis Campaign. E, finalmente, contar algumas histórias para mostrar que é possível, sim, reduzir a mortalidade da sepse, mesmo num contexto adverso como aquele que a maioria de nós trabalha. Sepse, o termo vem do grego e significa putrefação. Para quem não está reconhecendo, este é o rim de um paciente que foi visto ano passado, lá no Santa Marcelina, com quadro de choque séptico. E traduz bem essa ideia de putrefação, decaimento. Mas nós vamos entender, por enquanto, sepse como a manifestação sistêmica ou a repercussão sistêmica de uma infecção. E como manifestação sistêmica, repercussão sistêmica, ela traz uma carga, um ônus para a sociedade extremamente grande. E isso vem desde tempos históricos. Esse quadro de Arnold Brooklyn, que chama Peste, traduz exatamente a sensação, a atmosfera da época da peste na Idade Média, na Europa, onde as pessoas morriam de sepse, era a peste sepsêmica, né, que levava à morte, que dizimou 1/3 da população. E o que o retrato nos mostra é uma figura aterrorizante, uma figura amedrontadora e da qual nós nos sentimos extremamente pouco potentes para enfrentá-la. Ora, isso seria a Idade Média. E hoje? Olha que interessante, a estimativa hoje é de que nós tenhamos algo próximo de 27 milhões de casos de sepse. E, de novo, 1/3, observem, 8 milhões é a estimativa de pessoas que vão morrer desse quadro séptico. Na verdade, é relativamente difícil fazer uma estimativa de incidência e prevalência de sepse no mundo. Esse é um dos estudos talvez mais bem feitos, que serve de referência para todos nós, que estima em cerca de 30 milhões de casos de sepse, na classificação antiga, aproximadamente 20 milhões de sepse grave, ou seja, sepse acompanhada de disfunção orgânica, com uma estimativa de 5 milhões de óbitos ano. É muito óbito, não é verdade? E todos nós que trabalhamos com doenças infecciosas, sabemos que muito dessa estatística vem de países desenvolvidos. Então, aqui, na verdade, essa estimativa que esses autores fazem, vem, na verdade, de dados que se originaram nesses países aqui assinalados. É bem possível que no nosso cenário de América do Sul, América Latina e África, as coisas sejam até mais dramáticas do que isso.
E nós temos algumas evidências, ainda que indiretas, apontando essa situação de mais sobrecarga no nosso sistema já empobrecido. Esse é um registro de casos de sepse, publicado aí há cerca de uma década atrás, onde nós tínhamos pacientes, né, relatados de diferentes países, vocês podem observar, Alemanha, Argentina, Canadá, Brasil, e onde nós temos uma mortalidade média de 39%. Mas observem aqui no extremo da tabela, de que essa mortalidade variava de 22% na Austrália para 57% na Malásia. E, infelizmente, nós aqui no Brasil estávamos muito mais próximos aqui da maior mortalidade. Recentemente, o ILAS promoveu um estudo coordenado pela professora Flávia Machado, que procurou traçar um painel mais realista de prevalência e desfecho de mortalidade de sepse no país. Esse estudo mapeou UTIs, e é um estudo interessante porque foi um mapeamento randômico das UTIs nas diferentes regiões do Brasil, incluiu aproximadamente 200 unidades, quase 230 unidades de terapia intensiva, representando os diferentes cenários do nosso país, e olhou um dia quantos dos leitos dessas UTIs estão ocupados por pacientes sépticos. E o que chamou-nos bastante atenção, que presta atenção, um terço dos leitos das nossas UTIs estão ocupados por pacientes sépticos. E o mais estarrecedor, seguindo esses pacientes por 60 dias, nós observamos que metade desses pacientes morrem. Parece medieval, não parece? Então, isso significa que de cada 2 pacientes sépticos que nós olhamos nas unidades de terapia intensiva do nosso país, um vem a falecer. Extremamente dramático. Um outro estudo, semelhante a esse, agora estudando pacientes de pronto-socorro, e aqui já, vamos dizer, com um viés de que são amostras de conveniência e não amostras randômicas, mostrou que também no pronto-socorro, a avaliação, aqui a ideia seria avaliar a prevalência de sepse nos serviços de emergência, e assim como o desfecho nesses pacientes, nós observamos também uma mortalidade mais elevada, e aqui algo que vem se repetindo em diversos bancos de dados e que nós vamos retomar ao longo da nossa conversa de hoje. Que nos hospitais públicos, a mortalidade tem sido consideravelmente maior do que nos hospitais privados. Não bastasse a nossa mortalidade ter um retrato já de saída mais dramático do que o cenário do primeiro mundo, o que se observou na última década nos Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, Nova Zelândia, é de que eles conseguiram reduzir gradativamente a mortalidade de sepse ao longo dos anos. Isso fica bastante claro aqui nesse diapositivo do grupo australiano, onde que vocês veem uma queda quase linear de mortalidade dos doentes sépticos. Ou seja, aquilo que já era melhor do que a gente, melhorou mais ainda. Nós não temos um dado assim no Brasil, pois nós temos estudos de corte feitos ao longo desses períodos, e se nós observarmos esses diferentes estudos a partir de 2004, o estudo pioneiro de Eliezer Silva e colaboradores, nós vamos ver que a nossa mortalidade estacionou aí efetivamente ao redor de 50%. E aí vem a pergunta, por que a mortalidade de sepse é tão alta no Brasil? E por que essa incapacidade nossa de fazer uma redução que seja realmente visível do ponto de vista nacional, vamos dizer assim? Então, há muitas questões que nós podemos discutir, e que vão desde as questões de gestão,
até as questões do nosso dia a dia, da nossa prática diária, junto com os nossos pacientes sépticos. Aqui é um dado que vem aqui do Hospital das Clínicas e mais relacionado com infecção hospitalar, mas para chamar a atenção de que a sobrecarga de trabalho, a inadequação de número de funcionários, de profissionais de saúde para cuidar dos pacientes críticos, acaba se refletindo na qualidade do serviço que nós prestamos. E aqui o que a gente vê é um trabalho mostrando que a sobrecarga dos turnos da enfermagem estava associada com um aumento de infecção hospitalar. Esse estudo é um estudo de um centro único, na verdade, lá no Hospital São Paulo, e foi a tese desse jovem brilhante aqui, que é o Flávio Freitas. O que o Flavinho fez? Ele acompanhou, né, os doentes ao longo de um período, cerca de um ano, todos os doentes que internavam com sepse grave, choque séptico na UTI, que ele era um dos responsáveis pelo acompanhamento. E quando nós olhamos a mortalidade, estava lá também, 50%, 60%, aquele eterno desespero, esse número, infelizmente, persistente que nós temos. E é interessante que, olhando as causas da mortalidade, nós vimos que, quando os indivíduos eram tratados precocemente, e aqui não tem tanta precocidade, na verdade, nós estamos falando menos de 24 horas, entre qualquer sinal de disfunção orgânica e a primeira intervenção médica, a nossa mortalidade lembrava a mortalidade de país desenvolvido, certo? No entanto, quando esse tratamento só chegava ao paciente, ou seja, o diagnóstico de sepse grave, choque séptico e as intervenções principalmente, só chegavam ao paciente após um intervalo de cerca de 48 horas ou mais, aí a nossa mortalidade já caía para padrões absolutamente inaceitáveis. Então observe que o tempo vai ser algo bastante mágico para nós como ferramenta de mudar a mortalidade. Nossas amigas de Londrina, no Paraná, nos dão também uma ideia desse cenário. Aqui simplesmente pegaram o seguinte, olharam o tempo entre o paciente chegar na emergência ou ter o diagnóstico de sepse e ele ser transferido para a UTI. E aí vocês vejam que, à medida que nós aumentamos esse atraso para o doente chegar, onde ele tem melhores condições de ser atendido pela equipe médica multiprofissional, a mortalidade tem um incremento absolutamente importante. Então vejam quanto de incremento ou redução, conforme nós olharmos no meio copo cheio ou vazio, de mortalidade está, na verdade, em nossas mãos. É o mesmo serviço, no caso do Flávio e no caso da Luciene, mas o processo foi determinante em mudar dramaticamente a mortalidade dos pacientes. Ora, isso nos leva a uma discussão de que, em grande parte, o que nós vemos responsável por essa mortalidade maior na sepse talvez seja, em parte, questões relacionadas com a nossa gestão em saúde. E aqui um dado que a Flávia Machado, o Luciano Azevedo chamam muita atenção como intensivistas, é a disparidade que existe de leitos de UTI na rede pública, nas diferentes regiões do Brasil, vocês observem, com a rede privada. E só para ressaltar a desigualdade social, vocês vejam que aquelas regiões consideradas mais pobres e que têm menos leitos de UTI pública, têm proporcionalmente o maior número de leitos de UTI privada. Isso pode fazer com que a gente tenha dificuldade ou diferenças no manejo desses pacientes conforme o hospital que você está. E aqui, olha que interessante, esses dados são ainda preliminares desse estudo de pronto-socorro do ILAS, onde se olhou o paciente no dia do diagnóstico, chegou no pronto-socorro, e a pergunta era, ele foi transferido para a UTI? Vocês observem que 15% dos pacientes foram transferidos. E a pergunta, por que não? Observem que
a maioria dos pacientes, mais ou menos metade dos pacientes, porque não tinha leito disponível. Em contraste, os serviços de emergências privados, você pergunta, o doente foi atendido na UTI? Sim, em número maior, uma proporção bem maior do que no caso anterior, e observem que por que ele não foi? Porque reavaliado, foi considerado que não era necessário em cerca de metade dos pacientes. Então, esse sistema ajuda a gente a compreender melhor da nossa realidade. Só que mesmo chegando na UTI, nós temos que entender que as UTIs têm diferentes estruturas para atender esse nosso paciente. E essas estruturas, elas podem até e têm variações regionais. Aqui esse é aquele estudo spread de UTI, e o que foi perguntado para cada UTI era em relação a 8 recursos bastante básicos, tipo, tem soro, tem laboratório, tem os antibióticos, vamos dizer, quase que de primeira linha, faz lactato, faz gasometria, e para quem preenchia os 8 critérios, a gente disse, preenche, né, full aqui no caso, ou high, para quem preenchia só 7, médio, para quem preenchia 6 ou menos, low. E vocês veem que essa coisa varia, essa proporção varia conforme as regiões do país. E na análise multivariada de desfecho, de mortalidade desses pacientes, essa variável foi uma das variáveis relacionadas à maior mortalidade. Então, vocês veem que o low aqui traz um incremento de quase 50%, né, 1.1 de odds ratio em relação, 1.5, perdão, em relação ao high. Isso não quer dizer que quem tem essas condições estejam uma maravilha, porque vocês vejam que, na verdade, nós saltamos de 50, vai arredondando, por cento, para próximo de 65% de mortalidade. Dramático, né? Então, esses pacientes existem em abundância e esses pacientes morrem diariamente em nossas mãos. Por que esses pacientes morrem? Basicamente, eles morrem de disfunção orgânica e morrem de choque. Isso se conhece décadas e décadas atrás, e eu tomei aqui um exemplo para mostrar para vocês o que significa a presença de disfunção orgânica em um indivíduo que tem o diagnóstico de infecção. E aqui vocês vejam, aqui nesse primeira linha aqui, a sobrevida de pacientes com infecção e sem disfunção orgânica. Eu estou apanhando aqui, uma disfunção orgânica, 2 disfunções orgânicas, 3 disfunções orgânicas. Então vocês vejam que à medida que se acumulam as disfunções orgânicas, a mortalidade desses pacientes muda dramaticamente. E só chama a atenção de vocês que aqui nós estamos numa escala de dias que vai por muito tempo. E que muitas vezes o que nós estamos vendo aqui é um impacto prolongado dessas disfunções orgânicas na sobrevida dos pacientes. Nós vamos voltar a isso daqui a pouco. Ora, então, disfunção orgânica passa a ser o core, o cerne da definição de sepse. Já era assim quando nós tínhamos o conceito anterior de sepse como síndrome da resposta inflamatória sistêmica, desencadeada por infecção, e nós chamávamos de sepse grave a sepse que tinha infecção mais disfunção orgânica. Agora, na nova definição, publicada agora em 2016, a gente já traz para a própria definição de sepse a disfunção orgânica. Então, o que nós temos? Olha, é bem o conceito que nós estamos discutindo. O que é sepse? Sepse é uma disfunção orgânica que leva ao risco de morte, que aumenta a mortalidade dos doentes com infecção. E que ocorre devido a uma resposta desregulada do hospedeiro frente ao agente infeccioso. Esse desregulado substituiu aquele termo só inflamatório. E nós vamos discutir isso daqui a pouquinho, tá ok? E o choque? O choque seria esse paciente agora agravado com anormalidades celulares e metabólicas, além de hipotensão refratária, que vai
aumentar ainda mais a chance desse doente evoluir mal. Como nós vamos definir sepse hoje do ponto de vista operacional? Então, essa classificação publicada agora, chamada Sepsis 3, que, bem simplesmente, vai classificar essa presença de disfunção orgânica, que vai definir sepse, pelo score SOFA maior ou igual a 2. Então, seria infecção na presença de disfunções orgânicas, aqui assinaladas. Se marcar mais do que maior ou igual a 2 no score SOFA, o pessoal da UTI é bastante familiar, a gente classifica o doente como séptico. Para identificar o doente lá na enfermaria, lá no pronto-socorro, fora do ambiente da UTI, eles criaram tipo um proxy, né, do SOFA, chamado Quick SOFA, e que vai servir de alerta para que nós reconhecemos que aquele doente com infecção tem maior potencial de ter um desfecho mais grave e que, portanto, requer mais nossa atenção. E aqui é interessante porque essa classificação, que é hipotensão sistólica menor do que 100, alteração do estado mental e taquipneia maior do que 22, são parâmetros clínicos, são parâmetros da nossa observação clínica. Operacionalmente, choque passa a ser para nós, desculpe, só um adendo, como que eles chegaram nesses números? Muito rapidamente, eles olharam os doentes na UTI, aqui no caso desse gráfico, e colocaram em cima de um potencial de morte pelos conhecidos fatores de risco, o que o SOFA, o CIRS, o LODS acrescentava em cada fator de risco a chance desse doente morrer. E o que vocês veem nesse gráfico aqui é que o SOFA maior ou igual a 2, ele acrescenta para o doente com infecção na UTI um risco de óbito considerável. Por isso eles usaram o SOFA. Por outro lado, fora da UTI, vocês observam que o Quick SOFA, que desempenhava mal lá no outro cenário, fora da UTI, ele acrescenta, em relação à linha basal de morte, ele acrescenta um risco concreto para o nosso paciente em todas as condições que ele se nos apresenta fora desse ambiente, seja nas enfermarias ou na emergência. Tá claro? Então vamos lá. E agora, definição operacional de choque séptico, nós ficamos com a sepse que requer vasopressores para manter a pressão e lactato maior do que 2 milimóis ou 18 miligramas que muitas vezes nós usamos. E esse E tem sido objeto de grande polêmica, nós vamos voltar a ele daqui a pouquinho. Bom, vamos levantar um pouquinho a nossa cabeça, né? Sair da nossa escrivaninha, do escritório, da discussão, da leitura e nos aproximar dos pacientes. Como que o paciente, como que ele se nos apresenta com esse quadro infeccioso? E aqui eu vou citar 2 exemplos cuidados esse ano em nosso hospital. Esse caso apresentado pelo Dr. Eric, um cenário de um jovem sem doença de base, previamente ISA, um quadro agudo infeccioso, com odinofagia, depois tosse, e que chega ao pronto-socorro com frequência cardíaca e frequência respiratória elevadas. Em 3 horas, o paciente está com insuficiência respiratória progressiva, é entubado, tem hipotensão refratária a volume e necessita de droga vasoativa. E aqui preste atenção nesse raio-x inicial. Aqui então nós temos um paciente com choque séptico. Outras vezes o cenário causa um pouquinho mais de dúvida. É o cenário do paciente cuidado pelo Dr. Felipe, onde o que nós temos é um paciente que já vem com a doença de base, na verdade vem com diagnóstico de pênfigo, faz uso de corticoide e chega naquela situação onde a atividade de doença e a possibilidade de infecção vão trazer um desafio de diagnóstico para o médico assistente. E assim eles começam com antibiótico, depois em outra visita seguram um pouco. E nessa dúvida, até que num determinado momento, chega-se à conclusão, não tem dúvida, tem porta de entrada e esse paciente tem, inclusive, manifestação ou comprometimento pulmonar. Nós, diante desses pacientes, olhando aquele paciente taquicárdico,
taquipneico, pulso acelerado, quente. O que nós pensamos está acontecendo com esse meu doente? Então é interessante nós olharmos isso de uma perspectiva um pouco mais antiga, quando já décadas e décadas atrás, o grande educador William Osler, olhando esses pacientes com seus fellows, falava: olha, esse paciente parece morrer mais da resposta que o seu organismo monta para a infecção do que da própria infecção. Olha a data que o homem morreu, 1919, não é interessante isso? Por outro lado, um pesquisador básico, um químico alemão, olhando tudo isso, trabalhando no cenário de estudar o choque endotóxico, o choque causado pela endotoxina, e como que respondendo ao Osler, ele fala: como seria maravilhoso se eu soubesse quais são as células responsáveis por essa resposta e o que mediadores essas células produzem para desencadear essa resposta que deixa o Osler tão assim estupefeito, né? E aí nós tivemos o privilégio de viver todas essas descobertas na nossa era. E hoje nós sabemos que efetivamente o que está acontecendo é que as células da imunidade inata, os macrófagos, os monócitos, vão reconhecer vão reconhecer a infecção a bacteriana, viral, fúngica, através de estruturas conservadas nesses micro-organismos, como a endotoxina, como o LPS da bactéria gram-negativa, e aí ele vai montar uma resposta inflamatória que na verdade é protetora, mas que paradoxalmente pode levar a todas ou a maioria das alterações que nós vemos na sepse. Isso nós podemos entender, por exemplo, no leito vascular, onde nós vamos ter a alteração estrutural, nós vamos ter adesão de células inflamatórias, microtrombo de plaquetas, a ruptura, o extravasamento, né, falha da integridade do endotélio. E isso, se nós formos olhar agora nos órgãos, esse é um recorte de uma figura dizendo da insuficiência renal na sepse, vocês veem que está aqui todas as alterações que eu estou falando para vocês no rim. E isso vai levar então, esse processo inflamatório vai gradativamente levando à alteração tubular e finalmente à disfunção renal. Mais intuitivo para nós ainda, se nós olharmos o pulmão, onde as lesões endoteliais, extravasamento, vasodilatação, vão inundar simplesmente o nosso alvéolo de células inflamatórias, de mediadores inflamatórios. E isso vai levar, obviamente, a uma alteração da difusão de oxigênio. Isso vai levar, certamente, o nosso paciente à hipóxia. E, nesse sentido, o nosso paciente piora, tadinho. E agora, nós já estamos ventilando com 90% de fração inspirada e, ainda assim, conseguindo apenas uma PaO2 FO2 de 130. Piora e tem disfunção renal e vai para a diálise. E agora nós entendemos o que está acontecendo com esse doente. O outro doente piora tanto que se tenta uma manobra heróica, que é fazer a pronação. Então, esse doente agora está diante da morte. E por que os pacientes morrem? Basicamente, como eu mencionei, de disfunção orgânica e choque. E aqui nós temos um estudo muito interessante, mostrando 235 autópsias de pacientes com sepse. Vocês vejam que o diagnóstico clínico e pós-morte é mesmo, olha lá, falência cardíaca, insuficiência de múltiplos órgãos irreversível. Mas olha que interessante, esses pacientes persistem com infecção. E olhando esses pacientes, procurando por infecção, esses autores chegam a esse número assustador de que 3/4 dos pacientes na autópsia tinham evidência de infecção. Interessante, né? Será que essa infecção é persistente? Será que foi uma nova infecção que adquiriu ao longo dos dias nas nossas UTIs, nos nossos prontos-socorros? De qualquer maneira, a gente entende que
houve um cenário que propiciou esse indivíduo morrer e morrer com infecção. E aí nós vamos voltar para o conceito de sepse, que agora nós entendemos não só como resposta inflamatória sistêmica, mas nós entendemos que as duas respostas, a inflamatória e a anti-inflamatória, ocorrem simultaneamente, em paralelo. E o que nós temos é o predomínio de uma sobre outra, que pode, por um lado, se predomina a inflamação, levar às alterações todas que eu mencionei para vocês, mas se predominar os mecanismos compensatórios, eu posso paradoxalmente ter diante de mim um indivíduo imunossuprimido e que morre de persistência da infecção ou de uma nova infecção. E assim, mais recentemente, muito recentemente, na verdade, nos últimos anos, nós passamos a discutir sepse como uma causa de imunossupressão. E aqui eu tenho esse diapositivo de Hotchkiss e colaboradores, mostrando que naqueles indivíduos que não morrem imediatamente da sepse, de verdade, os macrófagos, os neutrófilos, deixam de fazer tudo isso que eu comentei com vocês e ficam meio abobados, na verdade, né? Diminui a expressão de HLA-DR, que é o apresentador de antígenos, não produz citocinas inflamatórias, não fagocita, não produz espécies reativas de oxigênio, e isso é o que se imagina no doente mais tardiamente na sepse, que a imunossupressão seja um evento muito importante. Aqui eu faço um contraponto, que é uma visão do nosso grupo, né, e tem outros na literatura, obviamente, eu não vou comentar por falta de tempo, de que essa visão, embora assim predominante, ela é muito reducionista, e que de verdade existe uma modulação da resposta inflamatória, e o que a gente argumenta aqui é que diferentes funções celulares são reguladas de formas diferentes. E se existe de verdade a situação em que os monócitos, por exemplo, produzem pouca ou quase nenhuma citocina inflamatória, durante algum momento esses monócitos neutrófilos retêm a capacidade de fagocitar, produzir espécies reativas de oxigênio e matar a bactéria, mostrando, num cenário mais complexo, que essa desregulação, na verdade, pode ser um esforço de se adaptar ao ambiente hostil da sepse, ok? Mas nossos pacientes estão indiferentes a essa discussão e continuam lá gravemente enfermos, em choque, insuficiência respiratória e pronados. E aqui já fica muito claro para nós de que, além de uma probabilidade muito grande de nós perdermos nossos pacientes, a questão daquelas sequelas, as manifestações persistentes da sepse, fica bastante provável ou bastante evidente. Então, quais são essas repercussões que persistem após a alta? A gente tinha alguma noção de que persistiam, mas eu gosto muito desse editorial do Derek Engels, que chama-nos a atenção de que, olha, talvez isso seja um problema, um desastre de saúde pública para o qual a gente esteja totalmente desatento. E, na verdade, antes dele, um grupo dos hospitais dos veteranos americanos, há cerca de 20 anos atrás, publica esse paper, que é muito interessante, porque eles comparam indivíduos que foram internados por sepse, e aqui, na verdade, era os mais velhos, era o grupo controle daquele grande estudo de uso de corticoide na sepse da década de 80, e eles comparam com todos os pacientes, 90 mil pacientes internados na mesma época, e olham após a alta dos sobreviventes, tanto de um grupo quanto de outro. E o que eles mostram, que há 5 anos depois, ainda tinha impacto se a internação era por sepse ou era por outros motivos. Aqui há uma fragilidade do estudo, porque esse doente podia simplesmente ser mais grave e por isso que ele teve sepse. Mas chama a atenção, é muito gritante essa diferença. E as pessoas estão ultimamente dando mais atenção para essa questão da persistência
das lesões adquiridas na sepse. E aqui é um estudo muito legal, é uma coorte de pacientes idosos, cerca de 20 mil idosos, que são acompanhados prospectivamente, inclusive com cognição, com independência, toda uma avaliação de qualidade de vida. E o que eles fizeram? Eles tinham, nesse caso, avaliações antes e depois da internação desses pacientes por sepse. Então aqui o evento dá uma ideia um pouquinho mais de causalidade do que só de associação. E observem que esses indivíduos, antes do evento séptico, aqui no pretinho, é moderada a grave a restrição cognitiva. Vocês veem que praticamente triplica a limitação desses pacientes após o evento séptico. Mais ou menos, trabalhando com essa mesma casuística, esses mesmos autores nos dão mais informações agora, onde eles comparam os indivíduos que internaram por sepse com aqueles que não foram internados no período. Olha que diferença de mortalidade. Internados por sepse ou internados por aquilo que eles chamaram de inflamação estéril, quer dizer, outras causas que levaram à internação e que tinham um processo inflamatório. Olha o impacto, a diferença de mortalidade nesses pacientes. Então, efetivamente, o que nós vimos até agora? Nós temos o paciente com sepse, é comum, é do nosso dia a dia, ocupa 1/3 dos nossos leitos hospitalares, metade deles morre e um número considerável de pacientes vai ter repercussões de médio e longo prazo. Para mudar essa realidade, nós temos que fazer o tratamento e o tratamento adequado. E, basicamente, o tratamento do indivíduo séptico não é mais do que antibiótico terapia com controle do foco e o tratamento das disfunções orgânicas. E uma mensagem super importante: as intervenções na sepse são intervenções tempo-dependentes. Eu quis dar destaque para isso aqui, por colorido do lado, ele ficou em pé, caiu de costas e voltou para o que estava, eu achei melhor não mexer mais. Então, tempo dependente está bem destacado, tá certo? E, para facilitar, basicamente, ninguém enfrenta sepse sozinho, só se enfrenta com um time, e esse time é multiprofissional, envolve farmácia, envolve controle de antimicrobiano, envolve CCH, laboratório, e nós, na linha de frente, cuidando do paciente. A Surviving Sepsis Campaign fez guidelines ao longo de anos, desde 2004, nós temos 2004, 2008, 2012, guidelines para nos orientar como tratar esses indivíduos sépticos, como montar esse time da sepse em cada hospital. Esses guidelines foram mudando ao longo dos anos. Particularmente, de 2008 para 2012, nós abandonamos a proteína C ativada. Depois de 2012, já em 2015, nós abandonamos controle obrigatório de PVC e saturação venosa central de oxigênio. E chegamos agora no 2016. Só que 2016 acontece quase que concomitante, imediatamente depois da mudança de conceito. E aí, pela primeira vez, nós temos uma divergência entre o que pensa a Surviving e o que pensa a turma do consenso. E quais são os pontos de polêmica? Ora, o que eu uso para identificar o doente séptico, para desencadear o sinal de alerta, para chamar a minha equipe multiprofissional dentro do hospital, iniciar a coleta de exames? O CIRS da definição anterior ou eu uso o Quick SOFA? Eu vou definir o doente com sepse pelo SOFA maior ou igual a 2 ou pela presença de qualquer disfunção orgânica? Lactato ficou fora da definição de sepse. Por outro lado, eu só defino choque se tiver lactato nesse momento. Então, a primeira reação da Surviving foi de negação. Tá? Então, a Surviving aceita o novo critério de que nós temos só infecção, sepse, que agora substituiu sepse grave e tem disfunção orgânica, e choque séptico. Mas se nós vermos, ele vai definir aqui, usar as mesmas definições anteriores para caracterizar o indivíduo séptico.
qualquer disfunção orgânica ou presença de lactato alterado. E aqui, para definir o choque, hipotensão ou lactato aumentado. E diz mais ainda, agora publicado em 2018, que nós temos que fazer todas as medidas no prazo de 1 hora. Essa é uma questão interessante, porque enquanto um norte, ela é inequívoca. Agora, enquanto algo que passa a ser obrigatório de ser feito e pode gerar não compliance, gera um monte de discussão que ainda a gente não tem muita clareza, no sentido de, eventualmente, se você acelerar demais esse processo, você pode perder oportunidades, por exemplo, de investigar melhor um foco e uma etiologia em um paciente com suspeita de sepse. Ok. E uma das preocupações da Surviving é, poxa, o pessoal lá nos Estados Unidos, muito bonitinho, fizeram lá os dados que eu mostrei para vocês, para definir que QuickSOFA é bom, que SOFA maior ou igual a 2 define gravidade. E como será no resto do mundo? Como será nos países em desenvolvimento? E, na verdade, só para mostrar rapidinho, apareceram dados interessantes aí do ano passado para cá. Esse dado, por exemplo, com mais de 180 mil pacientes na Austrália e Nova Zelândia, mostrando que, efetivamente, na população de UTI, o SOFA maior ou igual a 2 realmente consegue discriminar pacientes com pior prognóstico. Nos doentes fora da UTI, aqui é um dado interessante, que é um estudo prospectivo feito em várias unidades de pronto-socorro. Eles avaliaram se o QuickSOFA seria discriminador dos doentes mais graves, com pior prognóstico, e nessa casuística, vocês observam que a curva ROC melhor para discriminar a gravidade também é o QuickSOFA. No hospital das clínicas, aqui no serviço de UTI, olhando simplesmente retrospectivamente o desfecho dos pacientes admitidos em uma das unidades intensivas, os nossos colegas aqui, eles viram que efetivamente o novo conceito faz uma boa discriminação daqueles doentes com maior probabilidade de morrer ou de sobreviver. Melhor do que as definições anteriores. Então, enquanto a polêmica continua, é muito provável de que a gente vai caminhar para uma convergência de definições, essa é a minha opinião. De qualquer maneira, no consenso de sepse, chama a atenção, então, que nós vamos ter, você tem um doente com suspeita de infecção, você vai olhar se ele tem um QuickSOFA maior ou igual a 2, se ele tiver, você vai investigar se tem disfunção orgânica, se tiver o SOFA maior ou igual a 2, agora não o QuickSOFA, mas o SOFA, então você caracteriza o doente como séptico. A Surviving e os institutos associados, como o Instituto Latino-Americano de Sepse, procuram fazer um merging ainda meio remendado, né, dessas duas definições. E, efetivamente, o que nós recomendamos ainda nesse momento é para usar CIRS ou disfunção orgânica como critério de diagnóstico. Mas agora eu chamo a atenção de vocês, de que CIRS, nesse caso, vai definir infecção e não mais indivíduo com sepse. E o QuickSOFA aparece lá embaixo no algoritmo para indicar que, olha, efetivamente esse paciente tem pior prognóstico e deve receber cuidados intensivos. Muito bom. Para finalizar, é possível mudar a mortalidade? Sim, é possível. Rapidamente, aqui a história da Surviving Sepsis Campaign, mostrando, aqui é o tempo após a aderência à Surviving. Vocês veem dados mundiais mostrando que, olha, diminui mortalidade no mundo como um todo. Aqui no Brasil, nós mudamos a mortalidade nos dados do ILAS de 54% arredondando para 38%, então é uma mudança muito importante.
Mas, para nossa tristeza, você vê que essa mudança é sustentada nos hospitais privados, mas ela não é sustentada nos hospitais públicos. Uma experiência mais pontual de sucesso, aqui numa rede de hospitais privados aqui de São Paulo, onde a instituição da campanha levou a uma mudança na mortalidade e o que se via, à medida que aumenta a aderência aos bandos, diminui a mortalidade. Importante, isso foi custo efetivo. Mas será que só assim grandes organizações pode conseguir? E o meu hospital? Olha que exemplo bonito aqui do Glauco Westphal lá em Joinville. 2 hospitais com as mesmas carências do nosso, e o que a gente vê é que, mais um minutinho só, treinando o pessoal para detectar precocemente a sepse, e aqui o que ele fez foi treinar inclusive os técnicos de enfermagem, é claro que com a limitação de um estudo antes e depois, ele conseguiu reduzir a mortalidade da sepse. E você, e nós com os nossos pacientes? Será que a gente consegue também alguma coisa? Então vamos lá voltar. O que o Eric fez com esse paciente? Então aqui nós já temos o doente, internação mais prolongada, lembram-se? Aquela jovem, dialítica, insuficiência respiratória, a eterna dúvida nossa, isso é persistência do quadro, é piora do quadro, ou é uma nova infecção, novas culturas, amplia antibiótico e nos próximos 10 dias, para nossa felicidade, a doente melhora progressivamente, desliga a droga vasoativa, é extubada, suspenso o antibiótico e alta da UTI. O paciente do Felipe, olha que beleza o que acontece. Também chegou a usar vasopressina, noradrenalina, vai num desmame progressivo de droga e antibiótico, melhora da resolução das infecções e alta da UTI com o quadro resolvido. Então, sim, é possível, em qualquer esfera que nós estejamos trabalhando. Mas para isso a gente precisa conhecer nisso, gerar e divulgar conhecimento. É importante reconhecer precocemente esse paciente e, fundamental, é preciso estar comprometido. Eu queria agradecer aqui ao pessoal do meu laboratório que se dedica a estudar mecanismos fisiopatológicos da sepse, ao ILAS, em nome do Luciano e da Flávia Machado, e aí eu aproveito para convidá-los para o nosso fórum do ano que vem, e, na verdade, agradecer e homenagear esses jovens médicos que trabalham em situações absolutamente adversas, cuidam de pacientes sépticos todos os dias e que, pelo esforço, diariamente salvam vidas. Muito obrigado.